Olá pessoal, vamos refletir hoje com você sobre mais uma história da mitologia grega e hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre o mito de Perseu. E tudo começou quando o seu avô, Acrísio, consultou os oráculos para saber se ele teria um dia um neto. E o oráculo confirmou, disse que ele iria ter sim um neto, mas que esse neto seria a sua destruição. E ele ficou muito chateado com aquilo e não sabia o que fazer. Então Acrísio construiu uma câmara de metal, colocou ela no subterrâneo e aprisionou nessa câmara a sua filha Danae, porque assim ele pensava que ia se libertar daquela profecia do oráculo. Só que Zeus, Deus Supremo do Olimpo, que tudo sabe, tudo vê, se apaixonou pela beleza daquela moça e Zeus se transformou numa chuva de ouro. E essa chuva de ouro penetrou então aquela arca subterrânea e ele engravidou Danae, mesmo ela estando oculta de todos os seres mortais. O resultado dessa união é o nascimento de Perseu. Perseu então é filho de uma divindade com uma mortal. Ao saber disso, o avô ficou muito chateado, o avô de Perseu, e pensou, mas não é possível, eu tenho que me livrar desse oráculo, dessa profecia. Então o que ele fez? Bom, dessa vez ele construiu uma arca totalmente hermética, fechada, colocou mãe e filho, que seria o seu neto, Danae e Perseu, e soltou em alto mar, para que eles morressem por lá e se afogassem, se perdessem em alto mar. Mas Zeus veio ao encontro de sua amada e enviou um vento favorável, de tal maneira que essa arca foi parar numa praia, em uma ilha deserta, e ali eles foram acolhidos pelos habitantes da ilha. Na ilha havia um rei, e esse rei então acolheu mãe e filha. Perseu cresceu com força, com sabedoria, era um homem bom, amado por todos e bastante corajoso. Com o passar do tempo, o rei dessa ilha começou a assediar a sua mãe, e Perseu não gostou nada disso. E o rei fez um desafio para ele. Olha, se você trouxer para mim a cabeça de Medusa, eu deixo a sua mãe em paz e você também. A Medusa era uma das górgonas e era um monstro tão aterrorizante que todas as pessoas que olhassem para ela seriam petrificadas. Num outro vídeo, eu vou falar para você da história de Medusa. Perseu pensou, mas é muito difícil para mim. Como eu vou enfrentar esse monstro terrível? Mas ele pediu ajuda aos deuses, e os deuses vieram ao encontro dele para ajudá-lo. Hades, deus do mundo subterrâneo, emprestou para ele o seu capacete, que o tornava invisível. Hermes emprestou para ele um par de sandálias aladas. Aí ele poderia voar rápido e chegar rápido onde precisava. Atenas emprestou para ele uma espada e um escudo muito polido. Parecia um espelho. E usando essas ferramentas, Perseu vai conseguir derrotar a Medusa. Já que não podia olhar para ela frente a frente, ele olhava para ela, no escudo havia sua imagem refletida, no escudo
que foi oferecido por Atenas. E quando, no momento de distração, ele decepou a cabeça da Medusa. Feito isso, ele colocou a cabeça da Medusa num saco, porque não podia olhar para a cabeça diretamente, porque ficaria petrificado, e começou o caminho de volta para casa. Acontece que no caminho, ele viu uma jovem muito linda, acorrentada num rochedo, para ser oferecida a um monstro marinho, por causa de um erro da sua mãe. Tratava-se de Andrômeda. E ele apaixonou por aquela moça de rara beleza e pensou: eu vou libertá-la. Minha mãe vai ter uma nora. Então ele fez isso, ele foi lá, libertou a moça das suas correntes, e assim que o monstro chegou para devorar aquela moça, ele mostrou a cabeça da Medusa para o monstro. E aquele monstro marinho se transformou imediatamente numa estátua de pedra. Feito isso, ele volta para casa agora trazendo a sua namorada para apresentar a sua mãe. Chegou em casa, viu que a mãe não estava. A mãe estava no templo de Atenas porque não suportou as investidas do rei daquela ilha. Então ele derrotou todos os inimigos da sua mãe, usando a cabeça desse monstro, de Medusa. Em seguida ele foi também ao templo de Atenas, devolveu todos os presentes aos deuses, porque Perseu era um homem reto, era um homem ético. E Atenas pegou a cabeça da Medusa e a incrustou no seu escudo, e desde então a cabeça da Medusa está incrustada no escudo de Atenas. Feito tudo isso, agora já com a sua esposa, num clima de calmaria, ele foi participar dos jogos para poder se divertir um pouco. E havia naquele tempo o jogo de disco. E ele foi um dos participantes desse jogo. Ele pegou o disco e na hora que ele arremessou o disco, veio um vento forte, o disco acabou mudando de direção e atingiu um senhor idoso que estava na arquibancada. O nome dele era Acrísio. Sem ver, sem querer e sem perceber, ele matou o próprio avô. E assim o oráculo estava cumprido. O que esse mito pode ensinar para cada um de nós? Bom, o mito é uma história aberta. Cada um tira a conclusão que quer. Mas uma das coisas bonitas desse mito é a coragem que vence o medo. Por causa do amor, na verdade, é o amor que vence o medo. Por causa do amor, ele põe o pé na estrada, ele enfrenta os monstros mais terríveis, ele ajuda sua mãe, ele cria uma situação favorável para que a vida aconteça na normalidade. E apesar de ter sido uma vítima, ele não se vitimou, mas ele lutou por aquilo que ele acreditava. Você também pode tirar as suas lições dessa história. Um grande abraço. Deixe aqui no vídeo seu comentário se você gostou. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição nesse canal e mande também para um amigo. Muito obrigado e até a próxima.